Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o estilo de vida aí da grande maioria dos brasileiros, que é muitos trabalharem nesse famoso subemprego que a gente conversa bastante aqui. O que seria esse subemprego? São aqueles empregos que você ganha, geralmente, isso aí é uma opinião própria, né? Que você ganha na faixa de 2 a 2.200 para menos, né? Isso para mim é considerado um subemprego. Tem pessoas que têm um sarrafo mais alto, né? Tem pessoas aí que falam que ganhar menos de 3 mil reais 3 mil reais é pouco. Para mim 3 mil reais é um valor que dá e sobra, né? Sou solteiro, não tenho filhos, graças a Deus. Então você acaba tendo muito mais tranquilidade para poder viver. Até peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todos, se vocês concordam aí com o que eu tô falando e que concordam que a grande maioria das pessoas, elas vivem realmente uma vida muito fracassada, né? Muitas pessoas vivem uma vida muito fraca, pessoas que acabam vivendo uma vida onde pai, mãe, vô, vó ou até mesmo pessoas estranhas acabam induzindo elas a fazerem certas coisas, né? Então, vai lá, tem um filho, vai lá, faz a faculdade e tal, né? É o sonho da minha mãe, é o sonho do seu pai. Aí você faz uma faculdade de acordo com o que o seu pai, a sua mãe, ou o seu parente, ou o estranho acaba dizendo, né? Você não segue a sua própria intuição, você não segue o que o seu coração e a sua cabeça pede. Então, o trabalho também não é diferente, né? O que a gente é induzido desde o começo aí de nossas vidas, né? É você pegar e trabalhar em qualquer lugar, arrumar um emprego em qualquer lugar, você trabalhar aí em empregos ruins, né? Entre eles o supermercado, que é o que a gente vai conversar nesse vídeo, que é um dos piores empregos que existem no mercado hoje em dia, porque o supermercado ele tem uma diferença muito grande de outros tipos de trabalho, né? Se você trabalha no escritório, você ainda trabalha geralmente de segunda a sexta, no máximo um sábado meio período. Se você trabalha na área da saúde, muitos trabalham 12 por 36, a área da segurança 12 por 36, a área da saúde em muitos casos de segunda a sexta, né? Segunda a sexta, se você trabalha no setor mais administrativo. Então esses trabalhos você ainda tem o sábado e o domingo de folga, ou se for 12 por 36, você tem um dia de trabalho e outro dia de folga, um dia de trabalho, outro dia de folga. Isso é excelente para mim, escala 12 por 36 é a melhor escala que tem, porque você consegue trabalhar às vezes num dia de feriado, você consegue ganhar aí uma boa recompensa, né? Ali uns 100%, você vai ter um dia de folga, então você consegue sempre descansar, você nunca vai estar cansadão, porque você consegue descansar bem, você tem um dia livre. É lógico que cada um tem a sua vida, né? Cada um tem o seu cargo, a sua carga, né? Para carregar. Tem pessoas que se enchem de filhos, logicamente essas pessoas no dia de folga não vão conseguir descansar, porque elas vão ter que fazer comida para criança, vão ter que criar, vão ter que cuidar, vão ter que levar para passear. Então, né, é você que faz o seu destino. Então a gente não pode colocar a nossa responsabilidade nas costas de uma empresa, mas que a gente não pode negar é que os supermercados, o ramo de supermercados é horrível, é uma área muito ruim, é uma área que você trabalha em muitos casos na escala 6 por 1. Você trabalha domingo geralmente ou muito cedo ou fica até muito tarde, porque mercado não tem essa, né? Abre cedo do mesmo jeito, principalmente se for um supermercado de grande expressão, um mercado aí grande que nem todo mundo conhece, que a gente nem precisa citar o nome aqui. Mercados que abrem 7 horas da manhã no domingo e fecham às 9 horas da noite, por exemplo, né? Tem um monte de cidades aí, de capitais que são desse jeito, ou cidades grandes também, né? E você tem uma vida realmente muito ruim, você vive para trabalhar, você não trabalha para viver, né? Você acaba vivendo para trabalhar e você ganha muito pouco por isso, porque os mercados eles oferecem um salário muito ruim e muitas pessoas permanecem nessa vida para sempre, né? E por que essas pessoas, geralmente a grande maioria, leva uma vida, vamos dizer, uma vida muito ruim, uma vida bem derrotada? Por causa das decisões que são tomadas, né? Você acaba ouvindo os outros, você acaba se dando muito mal. Pessoas que induzem você a ter filhos, pessoas que induzem você a fazer uma faculdade errada, e tudo isso aí são peças-chave para você acabar se frustrando na vida e não conseguir realizar o que você realmente quer. Às vezes você quer ter uma vida de liberdade, você não consegue por causa que você seguiu aí uma intuição, entre aspas, de uma pessoa que nem sabe o que você pensa, né? Eu mesmo tenho um monte de parentes aí que já falaram
merda para mim, né? Vamos ser bem sinceros, né? Entre ter filhos, o filho vai cuidar de você quando você envelhecer, isso não é uma garantia, como se essa pessoa tivesse uma garantia que esses filhos dessa pessoa vão cuidar dessa pessoa quando envelhecer, e não é garantia, ainda mais pelo que eu conheço desses seres aí, desses cidadãos aí que eu conheço, provavelmente não vão cuidar dessa pessoa, porque são pessoas realmente que vivem uma vida bem maluca, né? Festa, balada, diversão, e dificilmente vai cuidar dessa pessoa mais velha quando tiver velha, não vai cuidar dessa pessoa. Então essa pessoa dá um conselho desse e pode destruir uma vida que nem a minha, por exemplo, né? Faz determinada coisa. Então se eu seguisse o conselho de uma pessoa dessa, eu ia me dar mal, ia acabar me ferrando, eu teria uma vida de merda, como essa pessoa tem. Às vezes tem dinheiro, mas não tem o mais importante, que é a liberdade, não tem aquela saúde boa, porque não consegue cuidar de si mesmo, que é outra coisa que entra na parte do mercado. Muitas pessoas vivem para trabalhar, muitas pessoas não aproveitam a vida, né? Pessoas aí que vivem para trabalhar no mercado, além de ganhar pouco, ainda trabalham muito, porque para mim não tem problema você trabalhar bastante. Se você monta um negócio próprio, se você monta uma loja e você abre 7 horas da manhã e fecha 10 horas da noite, você trabalha esse tempo todo, vamos dizer, tudo bem, é ruim, né? Você vai trabalhar aí 14, 15 horas por dia, mas o negócio é seu. A tendência de você ganhar muito dinheiro é grande, porque você vai ter o seu próprio negócio, você vai administrar, você vai fazer do jeito que você quer. Então a chance de dar certo é muito grande, só depende de você. Quando você trabalha para os outros já é completamente diferente, porque você está trabalhando para os outros, você não vai ganhar mais que isso. Você pode ouvir um monte de promessas, né, coisinhas para te deixar esperançoso, para melhorar, mas mercado, loja, esse tipo de ramo de trabalho não vai te levar ao sucesso, né? Você vai ter uma vida fracassada, uma vida de merda, vai trabalhar bastante e não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Eu não estou falando que é proibido trabalhar nesses empregos, lógico que não, eu acho que é uma necessidade, cada um tem que fazer o que precisa fazer. Tem pessoas que estão desesperadas com a corda no pescoço, tem um monte de filhos para criar, né? Tomou uma decisão errada de fazer um monte de filhos, escolher às vezes uma pessoa errada, escolher uma mulher errada, escolher um homem errado, foi lá, destruiu a vida praticamente e acaba tendo que trabalhar em qualquer coisa que aparece. É o que mais aparece na vida do brasileiro, isso aí é comum pra caramba. Talvez 80% dos brasileiros, 90% dos brasileiros vivem essa vida, é uma vida que vive para poder trabalhar e pagar a continha ali. Muitos, né, também tomando decisões erradas cada vez mais, né, bebendo bastante, não cuida da própria saúde, gasta com coisa desnecessária, enfim, é uma série de lambanças, né, que são feitas, que infelizmente isso daí são as escolhas que fazem você ficar praticamente escravo, né, refém desse tipo de trabalho. Uma lojinha, um shopping, um supermercado, um açougue, que você tem que trabalhar bastante, atender público, se aborrecer e ganhar um salário ruim. Se você ganhasse bem, casos, exceções aí que a gente pode dizer, é gerente, né, que às vezes ganha seus 4, 5, 6 mil, que ainda é até compreensível porque está ganhando um salário melhor. Mas você trabalhar numa escala 6x1, trabalhar num domingo, trabalhar num feriado ali, não ganhar nada por isso, para ganhar ali 1.700, 1.800, 1.600, no máximo 2.200 e até uns 2.500, vamos dizer, para menos, e levar essa vida para sempre, né? Tem pessoas que eu conheço aí que trabalham em mercado já há 10, 15, 20 anos e estão no mesmo cargo, gente. Estão no mesmo cargo. Muitos até estudaram, né? Fizeram faculdade aí, mas não cresce, não consegue evoluir. A empresa não dá essa oportunidade, não enxerga, né? Nesse profissional ali uma chance de crescimento, e a pessoa permanece trabalhando nessa vida, trabalhando nessa situação lastimável, né? Uma vida bem ruim mesmo, uma vida muito, muito lamentável, uma vida bem a vida pífia, né? Uma vida ruim. Nem tudo na vida eu acho que é dinheiro, né? A gente também tem que pensar que a gente tem que se divertir, a gente tem que aproveitar a vida, né? A gente tem que passear, tem que viajar. E quando eu falo isso daí, é lógico que isso aí exige o dinheiro, você precisa de grana para poder fazer tudo isso. Mas você também precisa de tempo, então não adianta nada você ganhar também rios de dinheiro, que você não vai conseguir aproveitar a vida. E o mercado, ele é tudo de ruim, porque ele vai te oferecer muito trabalho e pouco dinheiro. Então, igual eu falei agora há pouco, se você tem uma lojinha, se você tem uma empresa, né, você tem ali uma lojinha para você montar as suas coisas, fazer do seu jeito, ganhar bastante dinheiro. Eu ganho 10 mil reais por mês com o meu empreendimento. Ok, aí você está ganhando bem, você pode viajar até, se quiser, aí de 3 em 3 meses, você pode dar uma viajada para um lugar,
meio que perto da sua casa. Um exemplo, hoje eu tô em Ribeirão Preto, eu quero viajar, sei lá, quero ir para Ubatuba. A cada 3 meses eu posso ir para Ubatuba, eu posso ir para Ilhabela, eu posso ir para Campos do Jordão no inverno, posso dar uma esticada até para um lugar mais longe, aí Balneário Camboriú, Gramado. Pode aproveitar bastante a vida, porque você tem dinheiro de sobra, né? E principalmente se você for uma pessoa sozinha, aí que fica melhor ainda a situação. Então o mercado não vai te dar a oportunidade tanto de você se divertir, né? Folga não vai te dar, você vai ganhar um salário ruim, e pessoas que vivem essa vida para sempre. Então, para poder fechar o vídeo, por que muita gente vive essa vida de merda? Porque a maioria das pessoas acabam escolhendo coisas erradas, né? A maioria das pessoas acabam se enchendo de filhos, né? Escolhendo a pessoa errada, aquela carência absurda que faz você arrumar uma pessoa de qualquer lugar, aí não tá nem aí se essa pessoa vai preencher contigo mesmo, se vai ser uma pessoa correta, se essa pessoa tá preocupada com você ou realmente quer tirar uma casquinha, né? Que hoje em dia é o que mais tem também aí nesse mundo, né? Tanto homem quanto mulheres aí que querem sim arrumar alguém para poder se sobressair, poder se dar bem, não tá pensando em relacionamento, tá pensando em sim no interesse de você arrumar alguém para poder tirar ali uma casquinha, poder às vezes arrumar uma pessoa para poder pagar suas contas. Então o mundo que a gente está vivendo é isso, né? E o Brasil é um país incrível, por isso que as empresas ganham muito dinheiro no Brasil, porque o povo realmente é muito burro, né? A maioria das pessoas aí do Brasil são burras, né? São pessoas que não pensam, não tem um senso assim, né? Pô, vou me encher de filho, minha vida vai ser uma merda, eu não vou conseguir fazer nada, eu não vou ter liberdade, eu vou ter gasto pra caramba, eu não vou conseguir fazer nada, minha vida vai ser bem derrotada mesmo, uma vida ruim. Então as pessoas não pensam, né? Não conseguem perceber que quanto mais você adquirir filhos e relacionamentos, vocês vão ter que trabalhar mais, né? Às vezes vai ficar tanto num desespero, por isso que esses mercados eles conseguem mão de obra ainda até que fácil, porque tem muita gente ainda que está fora do eixo, apesar de muitas coisas estarem melhorando, né? Que eu falo bastante aqui, geração Z aí revolucionando. Geração Z é uma geração que está conseguindo fazer um grande diferencial, né? Pensando muito melhor do que as gerações anteriores, né? Os velhotes vêm aí, mas geração de hoje não quer saber de porra nenhuma, não sei o que. A geração de antes era muito mais burra do que a geração de hoje, porque a geração de antes, pelo menos, de hoje, pelo menos, ela evita ter filhos, ela pensa muito mais com a cabeça, né? Do que com o coração. É uma geração que não se preocupa com o que os outros dizem, né? À toa que hoje tem muitas pessoas aí se declarando até homossexuais por causa que não se preocupa mais do que as pessoas pensam. Ao contrário de antigamente, que muita gente ficava dentro do armário, né? Não falava o que realmente pensava, se gostava do mesmo sexo, mas não tinha coragem de falar por causa que ficava com medo com o que as pessoas achariam daquilo que ela ia falar. Então, o que acontece é isso. A reputação. Hoje a geração Z tá pouco se lixando, tá pouco se fudendo. Se vão falar mal de mim, vão falar bem de mim, o importante é que eu sou feliz e acabou. Então é o que a geração Z pensa hoje, por isso que eu sou encantado com essas decisões. É o que eu falo sempre, eu não concordo com o estilo musical da geração Z. Eu mesmo tenho o meu fonezinho aqui, eu sempre ouço música anos 70, anos 80, anos 90, raras músicas de hoje, porque eu não curto o estilo de música de hoje. Mas em relação à parte de trabalho, estilo de vida, a geração Z dá um banho nas gerações anteriores. A geração anterior só pensava em construir coisas, ter coisas, vivia uma vida para poder deixar coisas para os filhos, que nem sabiam se esses filhos iam agradecer, e a pessoa ali nem tinha uma vida bacana, né? Era uma vida só para poder trabalhar e construir. Não é à toa que hoje tem muitos imóveis aí, porque herança, né? Herança, não tem muito o que fazer. Muitas coisas foram deixadas por herança. Então a geração Z, vamos falar, é uma geração mais egoísta, porque é uma geração que pensa mais em si, quer aproveitar a sua própria vida, né? Quer viver a sua própria vida e acabou. Então certíssimos, né? Porque a gente nasce sozinho, então a gente não pode ficar se preocupando. A gente pode dar uma ajuda, pode dar um empurrão, é lógico que pode, né? Eu acho que é muito bom quando você tem uma condição, você dá um empurrão pro seu familiar, pra pessoa que você ama, bacana, você pode dar ali um suporte, mas não dá todo o que precisa, né? Dar carros, dar casas, porque cada um tem que construir o seu, né? Eu acho que cada um tem que fazer o seu e cada um tem que lutar aí, tem que ir pra guerra para poder batalhar. E o que acontece hoje é isso, a geração Z simplesmente quer viver uma vida, viver ali o seu legado, esses anos de vida, e acabou. A geração anterior pensava muito no que ia deixar. Então assim, é uma geração anterior que não viveu, não aproveitou a vida e tem raiva da geração de hoje, que pensa completamente diferente. E vamos falar a verdade, tem uma dor de cotovelo assim, né, muito forte. Eu digo isso por causa de alguns parentes que eu tenho aí, né, levam uma vida pífia, né, uma vida ridícula,
É uma vida assim lamentável, porque só se preocupa de guardar dinheiro e não aproveita, vive naquele lugarzinho de merda sempre ali, naquele lugarzinho ruim, tem dinheiro pra caramba guardado, mas não aproveita, não viaja. Então assim, é uma cabeça bem fracassada mesmo, né? E voltando ao assunto do mercado, os mercados eles se aproveitam desse tipo de gente, né? É aquele tipo de gente que toma um monte de decisão errada. Porque hoje, qualquer R$ 2.000 que eu tenha na minha conta por mês resolve minha vida. Eu consigo viver assim, dá pra sobreviver quase vivendo, né? E para um pai de família com 2 filhos aí, com uma mulher que como é que fica? Como é que funciona R$ 2.000 por mês? Não dá nem para preencher o buraco do dente, né? Você precisa ganhar aí 5, 6 mil por mês. E como é que você ganha 5, 6 mil por mês? Arrumando um emprego, às vezes tem que trabalhar numa profissão arriscada para poder ganhar ali seus 4 mil às vezes tem que fazer bico, aí fica aí pedindo pelo amor de Deus, aquela vida bem ruim, mora na periferia da cidade, né? Mora na favela mesmo, mora num lugar horrível. E é isso aí, gente. É um vídeo até muito corajoso que eu faço aqui, porque muita gente vai ficar brava, né? Porque a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo são pessoas, vamos falar a verdade, são pessoas fracassadas, são pessoas que levam uma vida dessa que eu tô falando, né? Pessoas com um monte de uma renca de filhos para criar. E é uma pessoa que vai ficar brava do que eu tô falando, porque simplesmente tomou essas decisões. É lógico que a gente não pode julgar a vida de ninguém, mas o que eu tô falando aqui talvez seja uma grande justificativa de muitas pessoas se sujeitarem a trabalhar, a ganhar um salário tão baixo, porque se tornam tão desesperadas que acabam aceitando qualquer coisa, precisa, né? E aonde que essas empresas do subemprego, elas acabam se aproveitando de tudo isso, porque sabe que tem muita gente desesperada. Apesar de muita coisa estar mudando, hoje, igual eu falei, essa geração Z, ela tem um poder de decisão melhor, pensa muito bem no que faz, muitos moram com pai, mãe, então não tem aquele desespero, e aí está causando um choque, né, de realidade nos supermercados. A tendência é que assim, há um caminho muito devagar, né, mas mudanças virão. Então já estão vindo, né, porque supermercados aí com poucos caixas, né, pouca gente, o que entra sai rápido, então aquela rotatividade que não faz bem para a empresa. Porque tudo isso aí faz o quê? Que a empresa tenha que ficar rodando de funcionários, tem que fazer treinamento, tem que pagar exame admissional, exame demissional, isso é gasto, todo aquele estresse, né? Aquele mercado com ruptura de funcionários, isso consequentemente acaba criando uma ruptura de mercadorias, então o mercado deixa de vender, esse prejuízo cai na mão do gerente, cai na mão do diretor da empresa, começa a cobrar. E tudo isso vai criando sim aí um estresse geral, um efeito dominó, tanto em cima de funcionários, quanto em cima de gestores, e em cima de diretoria, né, de donos de supermercados que estão percebendo que essa mudança de atitude da geração Z, ela está revolucionando aí, está dando um prejuízo muito grande para muitas empresas, tanto mercado quanto loja também. Então a tendência é só piorar. Se algo não for feito, não tiver uma mudança, não tiver algo aí, que logicamente isso aí é um aumento de salário, né? Mas eles vão fazer de tudo para poder evitar ter essa situação de precisar aumentar um salário, as empresas vão perder muito dinheiro ainda. Então, se as pessoas começarem a ter uma linha diferente de pensamento, né? Que é essa linha mais de evitar trabalho ruim, vai para uma entrevista, salário é ruim, já se levanta e já sai. Com certeza os supermercados e as lojinhas, esses empregos de merda, né, do subemprego, eles vão ter que se mexer, vão ter que fazer alguma coisa, vão ter que revolucionar aí, porque senão, com certeza vai faltar mão de obra no futuro, vai faltar aquela mão de obra especializada, né, que eles falam, na verdade é qualquer tipo de mão de obra, eles não estão procurando nada de especialista, eles querem alguém que queira trabalhar e que não falte, acabou, e é coisa que não está acontecendo hoje em dia. Por quê? Porque a geração de hoje é uma geração que não tem aquele compromisso tão grande. É errado por um lado? Acaba sendo, é falta de responsabilidade, mas também as empresas dão motivos, né? Salários baixos, condições de merda, de trabalho, horários horríveis, atendimento ao público, você leva um monte de encarcada, você se aborrece com um cliente filha da puta. Então, com certeza, a geração Z está certíssima, e isso é só o começo aí de uma grande revolução no mercado de trabalho, mas ainda, infelizmente, existem muitas pessoas, principalmente das gerações anteriores, principalmente da geração X, né, que é uma geração que ainda está trabalhando, né, geração aí que muitos têm aí seus 40 e poucos anos de idade, 50 anos, muitos ganhando 2.000, 2.500, uma família cheia, uma família com um monte de entes para poder criar, cuidar, e logicamente essas pessoas elas acabam ficando, né, nesse calabouço sem fim, e é muito complicado. Então eu resolvi fazer esse vídeo um pouquinho mais longo para poder dar uma opinião sobre esse assunto. Eu tenho certeza que muita gente vai ficar
bem chateada com o que eu falei aqui, mas é a pura realidade. Eu não tô fazendo um vídeo aqui para agradar ninguém, aqui eu dou minha opinião. Quem gostou, gostou, quem não gostou, que se foda. Tá certo? Então, um vídeo bem sincero aí para hoje. Peço para vocês deixarem um like no vídeo, se inscrever no canal, se vocês concordam com o que eu falei. E até a próxima. Valeu!